Olá, querido aluno, olá, querida aluna, um bom dia a todos. Estamos começando agora uma aula de Educação Física para quem ficou em recuperação, primeiro bimestre de Educação Física. O nosso conteúdo é atletismo. Eu acho que vocês já estão de posse da apostila, já está disponível aí para vocês. Então, peguem essa apostila para vocês estudarem. A gente vai dar umas explicações aqui nessa aula, mas muito importante também vocês verificarem a apostila, ok? A prova são de 5 questões, certo? Para o primeiro bimestre, que é dessa aula de atletismo. E queremos que vocês todos tenham sucesso, combinado? A gente vai falar um pouquinho do que está na apostila, mas também explicando para vocês alguns processos de como aconteceu o atletismo. Inicialmente, vocês vão ver lá atletismo e específico corrida. O atletismo é dividido em corrida, saltos e arremessos. E a gente especificamente está vendo as corridas. A corrida, inicialmente, a história dela, ela surgiu na necessidade dos homens primitivos de andar mais depressa para fugir de alguns perigos ou da necessidade de perseguir as suas caças. Então, é um dos esportes mais antigos. Desde que existe o homem, já existiam as corridas, não é verdade? Quando a gente já nasceu, a gente vai crescendo e vai andando, a gente já quer correr ligeiro, né? E antigamente não tinha carro, antigamente não tinha outros processos da gente se locomover, então a gente queria correr, então a corrida já existia. A prática regular da corrida, olha aí, propicia alguns benefícios. Já é comprovado que o homem tem que ser dinâmico, tem que se mexer. O nosso corpo não foi feito para ficar parado. Ele, quando fica parado, ele traz doenças. Então, a corrida, ela nos proporciona alguns benefícios, como o desenvolvimento das capacidades físicas. Olha aí, quais são essas capacidades físicas que a corrida proporciona nesse desenvolvimento? Força, velocidade, resistência. Aqui está dizendo resistência, mas eu ainda digo resistência cardiorrespiratória, pulmão e coração, e coordenação motora. Isso tudo influencia na parte fisiológica do nosso corpo, para o nosso bem-estar. Já é provado que, através da corrida, nós temos bem-estar físico, mental e social. Porque, claro, quando a gente vai correr, a gente também vai se relacionar com outros ao nosso redor. Aumenta a capacidade respiratória, melhora a circulação sanguínea, entre outros. Na corrida, os dois tipos, olha só, os dois pés do atleta ficam de ar, ocorrendo a flutuação. Ele praticamente voa quando a gente está correndo, né? Vai uma passada a outra e quanto mais rápido, a gente tem uma sensação mesmo de estar voando, né? O máximo que a gente pode. Que é onde ocorre a flutuação. A corrida é, na verdade, uma sucessão de pequenos saltos. Olha aí, a corrida é uma sucessão de pequenos saltos. Ao correr, elevamos os joelhos ao mesmo tempo que movimentamos os braços de uma maneira alternada. Dessa forma, obteremos um rápido deslocamento do nosso corpo. Em corridas de curta duração, o mais importante e a predominância é a velocidade do atleta. Ao contrário das provas de longa duração, que é a predominância da resistência do atleta. Tipo, se uma corrida de 100 metros, o que vai predominar é a velocidade. O atleta vai botar todo o gás que ele tem para chegar o mais rápido e menos tempo possível. Se for de longa distância, tipo uma maratona, e aí ele vai ter que resistir fisicamente, né? Ele não vai correr tão rápido, mas resistir. Claro que sempre para obter menor tempo naquela distância, mas ele vai ter que resistir fisicamente até o final dessa corrida. Para pequenos percursos, o mais importante é a velocidade do atleta, pois não exige muita resistência. Já os longos percursos não requerem principalmente velocidade, pois ninguém aguenta correr velozmente até o final. Foi isso que a gente falou mais ou menos. Além da velocidade, as corridas longas existem principalmente resistência, ok? Assim, as corridas de pequeno percurso desenvolvem velocidade, enquanto as corridas de longo percurso, além da velocidade, a resistência, ok? Que foi isso que a gente falou aqui anteriormente. Agora vamos para os tipos de corrida.
Considerando a distância, as corridas dividem-se em, olha só, corrida de velocidade. Eu vou falar as três e depois vou especificar e explicar as três. Corrida de velocidade, corrida de meio fundo e corrida de fundo. Olha só. As corridas de velocidade, curta distância, que nas competições oficiais são quais as corridas de velocidade? 100 metros, 200 metros e 400 metros. Lembra isso aí? Quais são as corridas de velocidade? São de curta distância, que as competições oficiais são 100, 200 e 400 metros rasos e corridas com barreiras, 100, 110. Então, com isso, procura ganhar mais impulso na partida para chegar mais rapidamente à sua melhor velocidade. A outra parte técnica da corrida é o percurso, é onde o atleta vai correr mesmo, né, desenvolver a corrida. É o momento que o atleta procura manter a sua velocidade. E por fim, a chegada, que é o momento em que o atleta cruza a linha de chegada, onde ele tem o resultado dele, né, final. Que às vezes a gente acha que é uma coisa boba a chegada, mas muitos não chegam à chegada. Tem vídeos que a gente vê atletas tendo uma saída boa, um desenvolvimento bom, mas faltando metros para chegar, acontece alguma coisa, distensão de músculo, vem alguém impede, né? E se ele não chegar à linha de chegada, ele não termina a corrida e nem classificado ele seria, entendeu? A gente vai ver agora eles separadamente. A partida, antigamente, em todas as corridas, a saída era feita em pé. Hoje a gente já observa que eles se inclinam, né, para baixo, colocam uma perna mais atrás e outra na frente. Mas geralmente a saída antes era em pé. Entretanto, as provas de velocidades evoluíram. Vejam aí, a técnica evoluindo. Para posições com maior flexão de perna e tronco, que é a posição que a gente já vê hoje, originando uma saída baixa. Saída baixa é utilizada somente nas provas de velocidade, para pegar mais impulso, para pegar mais velocidade, ok? Que é aquela saída mais embaixo. O corredor, até porque eles ficam nas raias, isso é uma observação a gente fazer. As corridas de velocidade, cada um fica na raia. Já as de longa distância, não, que as de maratonas. Então ninguém vai sair lá embaixo, imagina um monte de gente na maratona, para dar impulso, né? Porque é resistência mesmo. O corredor coloca-se na posição de partida quando o árbitro fala as suas marcas. Então ele se posiciona na sua raia, né, na sua linha. Estende um pouco mais as pernas, elevando o quadril para cima. Quando o árbitro fala pronto, deve manter-se imóvel. Olha só. E o peso do corpo passa a ser suportado mais pelas mãos. Por isso que ele bota as mãos na frente. Então, o corredor coloca-se na posição de partida quando o árbitro fala as suas marcas. Estende um pouco mais as pernas, levantando o quadril para cima quando o árbitro fala pronto. E deve-se manter-se imóvel. O peso do corpo passa a ser suportado mais pelas mãos. Quando o árbitro dá o tiro de largada, o atleta estende bruscamente as duas pernas, usando uma como apoio e protege todo o seu corpo para a frente. O atleta que sai antes do tiro é desclassificado. É considerada largada falsa quando o erro é da arbitragem, não desclassificando nenhum atleta. Olha aí, uma regrinha. Nas provas de velocidade e revezamento, os atletas usam blocos de partidas. Não sei se vocês já observaram os blocos de madeira que fica para eles apoiar as pernas. Essa é de velocidade. Para a saída, e essas provas são raiadas, são na raia, como a gente falou em algumas situações aqui. Nas provas de meio fundo e fundo, que são as de intermediária de meia e de longa distância, saem em pé, né? Uma meia maratona, uma maratona de 800 a 3.000 metros, os atletas ficam em pé para sair. Nas provas de meio fundo, eles saem, importante salientar que as provas de meio fundo e fundo são as das raias, saem um lado e outro na largada. Todos vão para a raia 1, somente de 800 metros rasos, saem raiada apenas na primeira curva, depois de todos os atletas vão para a primeira.
Geralmente eles descem, que é onde é mais rápido, né? O percurso. A gente viu aí a partida, vamos para o percurso. Logo após a partida das provas de velocidade, o corredor aumenta gradativamente as suas passadas, assim atinge o máximo de velocidade. O corredor, então, preocupa-se em manter essa velocidade com movimento sincronizado de braços e pernas. Será classificado o atleta que invadir a raia? Desculpa, será desclassificado o atleta que invadir a raia do lado, né, do outro, ou prejudicar de alguma forma o adversário. A gente já viu situações até de ou inocente, né, por causa da canseira, o atleta cai para um lado para o outro, ou mesmo de tentar prejudicar o outro atleta. Chegada. A chegada, o atleta deve lançar o peito para frente, procurando ultrapassar da linha de chegada, porque se você botar um dedinho, é considerado que você já chegou, entendeu? Então, dá um impulso com o peito para frente para chegar. Os tipos de prova, olha isso, é bem importante. Os tipos de provas de corrida no atletismo. 100 metros rasos, é a bem conhecida, é uma prova de velocidade, né? É a prova mais nobre do atletismo, que premia o homem e a mulher. Mais rápido, são de velocidades do mundo. Nela, 8 competidores correm 100 metros rasos e vence quem chegar primeiro, claro. 200 metros rasos. A largada acontece na curva da pista, com os atletas posicionados de forma escalonada, para que o competidor que largue na parte interna da pista não saia com vantagem. 400 metros rasos. Corresponde, a gente já viu 100, 200 e 400. A uma volta inteira na pista do atletismo. A largada se dá no mesmo estilo dos 200 metros, ok? Rasos. 800 metros rasos. Já é uma de meio fundo, viu, gente? É uma prova de meia distância, aí, na qual os competidores devem percorrer toda a extensão da pista do atletismo 2 vezes. 1.500 metros rasos, outra prova de meia distância. A prova não é raiada, larga um do lado do outro, que é aquela prova já que os competidores ficam em pé, que a gente falou antes aqui, na largada. Largam um do lado do outro, totalizando 4 voltas na pista, ok? 5.000 metros. É conhecida como a prova de fundo, né, de distância. Larga vários atletas juntos, não é raiada, é livre, né, 5.000. 10.000 metros, que já é uma meia maratona, uma maratona, rasos, é a prova do atletismo mais longa disputada dentro da pista. Larga, vários atletas juntos, não é raiada, é livre. E 110 metros sobre barreiras, aí é já com barreiras, 110 metros com barreiras. 100 metros para mulheres, 8 competidores têm de percorrer a distância pré-definida, passando as 10 barreiras que existem na distância. O atleta que derrubar a barreira de propósito estará desclassificado, claro. 400 metros de barreira. Segue a mesma linha dos 110 sobre barreiras, 100 metros para mulheres, mas as 10 barreiras, nesse caso, são um pouco mais baixas. Revezamento, 4 por 100 metros, né? Esses são os tipos de corrida, viu, gente? Uma equipe formada por 4 atletas deve percorrer 400 metros, 100 metros cada atleta. Sendo que no fim de sua participação, o atleta deve passar um bastão para o seu companheiro. O outro só sai quando o outro chegar com o bastão para passar, entendeu? Essa troca pode ocorrer num espaço limitado de 20 metros, chamada de zona de passagem do bastão. Caso ultrapasse essa marca, a equipe, preste atenção, será desclassificada. Tem umas regrinhas aí básicas, viu, gente? Se o bastão cair, somente aquele que o derrubou poderá pegá-lo novamente. Foi passar o bastão na hora da técnica, o bastão caiu, só quem pode pegar é quem derrubou. Revezamento 4 por 400. De revezamento tem 4 por 100 e agora 4 por 400 metros. Uma equipe formada por 4 atletas,
da mesma forma da anterior. Deve percorrer 400 metros cada atleta, sendo que ao fim da sua participação, o atleta deve passar um bastão para o seu companheiro. Nesta prova, o atleta deve pegar o bastão parado, não tem zona de passagem, todos devem passar o bastão à frente da linha de chegada, ok? Maratona. Maratona a gente vê muito, via, né? Porque não teve esse ano, esse final de ano, dia 31 é a de São Silvestre, é conhecida muito aqui. Vem gente de todo lugar do mundo para correr na nossa maratona. Lá em São Paulo, dia 31, geralmente 5 horas da tarde, começa a corrida de maratona dentro da cidade de São Paulo mesmo. Uma das provas mais tradicionais das Olimpíadas. As Olimpíadas também tem a maratona. Nela, competidores percorrem uma distância de 42,195 km. Qual a distância de uma maratona? 42,195 km. Quase 42,5, mas 42,195. Normalmente em ruas abertas, sendo que os 400 metros finais da prova geralmente são realizados dentro de um estádio. Vence quem cruzar primeiro a linha de chegada. Então, quantos quilômetros tem uma maratona? 42,195. A marcha atlética, é um tipo de corrida bem diferenciada, mas caracterizada pela sua marcha. A marcha atlética é uma prova na qual os atletas só podem marchar. Já está dizendo, marcha atlética, só podem marchar. Para que essa regra não seja descumprida, o calcanhar do pé, olha só, o calcanhar, vamos imaginar aí, a gente falando aqui e a gente imaginar na prática. Como está sendo teórica, né, por causa da prova, a gente não tem como demonstrar praticamente. O calcanhar do pé da frente do atleta deve ficar em contato com o solo. Geralmente na corrida a gente pisa primeiro ponta e calcanhar. Na marcha não, o calcanhar é que fica em contato com o solo. Até que a ponta do pé posterior toque no chão. Primeiro calcanhar, depois ponta. Que é uma marcha mesmo. As provas podem ser disputadas em 20 km masculino e feminino ou 50 km masculino. Viu, gente? Vence quem cruzar primeiro a linha de chegada, que assim como acontece na maratona, está posicionada dentro do estádio. Por fim, tem uma curiosidade aqui sobre os maratonistas. Veja só, o maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima estava vencendo a maratona de 42 km 195 metros dos Jogos Olímpicos em Atenas em 2004. Liderava a prova com bastante folga, porém, nos quilômetros finais, o atleta foi agarrado pelo ex-padre irlandês. Não sei se alguém lembra dessa imagem. Parece que eu tô vendo ele correndo, aí uma pessoa vai e agarra ele. Um brasileiro, viu, gente? Comélios Horan. Vanderlei foi ajudado por um espectador a se soltar do ex-padre. Voltou para a prova, porém foi alcançado pelos seus adversários. Claro que ele perdeu posição. Apesar de todo o ocorrido, o atleta brasileiro conseguiu ainda conquistar a medalha de bronze. Provavelmente ele ia ser campeão, ia ser em primeiro lugar, por causa desse ex-padre que deu uma louca na hora e pegou ele, né? A gente viu a cena, ficou bem chato mesmo, porque a maratona, a prova é o resultado de muito treino, de muito tempo que o atleta passa, né, se dedicando. Então ele ainda adquiriu a medalha de bronze, conseguiu ainda o terceiro lugar. E devido a toda a sua garra e por não desistir da prova, também foi condecorado com uma medalha Pierre de Coubertin, uma honraria do Comitê Olímpico Internacional. Há atletas que exemplificaram o espírito esportivo nas Olimpíadas. Apenas 17 atletas no mundo já receberam o prêmio. Que legal, né? Olha só, estamos terminando nossa aula de atletismo. Queria que vocês estudassem, dessem uma lidinha também lá na apostila. Tudo isso que a gente falou tá na apostila, vocês têm em mãos, ok?
Essa aula vai ajudar bastante. A gente tirou algumas dúvidas de vocês. Façam uma boa prova, vai ser bem legal. Boa sorte a todos. Papai do céu fique com todos. Beijo. Tchau, tchau.